Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre como evitar e tratar queimaduras. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Laís Domingues, que é dermatologista. Laís, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Boa noite, Matheus. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. A gente viu ali na reportagem alguns exemplos de principais causas de queimaduras. Eu queria iniciar nossa entrevista com você explicando um pouquinho dos graus. Quais graus envolvem esses tipos de queimaduras? Certo, Matheus. Nós classificamos as queimaduras de acordo com o grau de acometimento da profundidade das camadas da pele. Sendo assim, uma queimadura ela é classificada como de primeiro grau quando ela atinge apenas a primeira camada da pele. E com isso, o paciente vai manifestar apenas vermelhidão, ardência e um discreto inchaço na região. Já as queimaduras de segundo grau, além de ter esses sintomas da de primeiro, o paciente também apresenta a formação de bolhas ali na região acometida. A queimadura de terceiro grau, ela atinge uma profundidade maior. E com isso, esse tecido ele pode ficar esbranquiçado ou até mesmo enegrecido pela presença e formação de necrose. Perfeito. E tudo isso já é possível identificar no próprio momento da queimadura? Demora um pouquinho? Como que funciona? Principalmente para saber o nível, o grau da queimadura e também a necessidade do atendimento. O grau mais alto necessita de atendimento e os mais baixos não? Ou não é bem assim? Não é bem assim, Matheus. A gente recomenda realmente que o paciente, em todo caso de queimadura, procure o atendimento médico, principalmente por conta das orientações e a prescrição de cremes e pomadas reparadores que nós vamos utilizar de acordo com o grau de acometimento. Queimaduras mais graves, elas também podem necessitar de procedimentos médicos específicos. Perfeito. E uma dúvida bastante comum da população em relação às bolhas. Pode furar, pode tirar? O que você diz a respeito disso? Bom, nós recomendamos que o paciente não faça a remoção das bolhas, principalmente porque o teto da bolha ele atua como uma forma de proteção para evitar com que outros micro-organismos como bactérias, fungos e vírus colonizem aquela região que já está com uma pele mais enfraquecida. Nós, médicos dermatologistas, podemos sim, em algumas situações, remover o conteúdo da bolha, mas esse é um procedimento médico que nós não recomendamos que se faça em casa. Doutor, e quando a gente fala de alívio da dor, é recomendado passar alguma coisa ou não? A própria água corrente fria, que foi passada na entrevista, que é o que é a medida mais importante, a exposição à água corrente fria, ela já vai levar ao alívio imediato da dor. Além disso, analgésicos comuns, por via oral, que o paciente já esteja habituado a tomar, aquele remedinho para dor que você já tem costume, vai ajudar. Agora, nada de medidas caseiras, Às vezes eu pego o paciente querendo aplicar pasta de dente, isso a gente não recomenda. Perfeito. E quando a gente fala de opções de tratamento, quais são? As opções de tratamento, então, a primeira coisa, queimou água corrente fria por cerca de 10, 15 minutos. Nós, como médicos, nós vamos avaliar o grau de queimadura, para avaliar qual creme cicatrizante vai ser melhor para o paciente fazer a utilização. Perfeito. Aproveitando que você mencionou a questão da cicatrização, como que funciona esse processo e o que pode prejudicar? Matheus, o processo de cicatrização ele é dividido basicamente em 3 etapas. Primeiro, a gente tem uma fase inflamatória. Nessa fase inflamatória é quando realmente o paciente fica ali com uma vermelhidão, com essa sensação de ardência. Logo em seguida, o nosso organismo ele vai recrutar células para reparar essa pele. E aí, com isso, gera a formação de novos vasos e um novo tecido. E, por último, a fase cicatricial, no qual aquela região ela vai formar uma cicatriz. Em casos de queimadura grau 1 leve, provavelmente essa pele ela vai reparar sem nenhum problema. Agora, em queimaduras mais graves, a gente pode ocorrer a formação de manchas. E o que atrapalha muito essa cicatrização é a exposição ao sol. Por isso que a gente fala para o paciente, além do creme cicatrizante indicado, evitar a exposição ao sol e usar muito protetor solar nessa região. Inclusive em cima da queimadura, ou não? Sim, inclusive em cima da queimadura. Então, primeiro eu vou passar o creme cicatrizante, vou esperar ele secar e venho com a camada de protetor solar. Perfeito. Você já mencionou o sol, que é um dos vilões nesse cenário. Quais são outros vilões que a gente pode estar mencionando também? O que não é recomendado fazer?
Além de não ser recomendada a exposição ao sol, nós recomendamos, enquanto a queimadura ela estiver em fase ativa, não frequentar piscinas ou exposição ao mar, né, clubes, praias, e também a utilização desses produtos caseiros, que isso é uma coisa muito comum, nós não recomendamos. Laís, e quanto mais novo, mais fácil é esse tratamento ou isso é um mito? Isso é verdade, Matheus. As crianças elas têm uma alta capacidade regenerativa celular e com isso as células se recuperam mais rápido, sendo mais fácil o processo de cicatrização. Excelente. Laís, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha. Com mensagem de conscientização, né? Principalmente envolvendo as festas juninas, né? Como vimos na reportagem. Qual mensagem você deixa? As queimaduras elas são mais comuns do que a gente imagina. E a prevenção ela é sempre o melhor caminho. Por isso, se você sofreu uma queimadura, o importante é procure o atendimento médico o mais rápido possível. Quanto antes nós adotarmos as medidas corretas, mais rápido será a sua recuperação. Excelente. Uma última questão, muita gente se queixa das manchas, né, pós a queimadura. Qual recomendação você dá para a gente finalizar? Além da utilização do protetor solar, nós, como dermatologistas, temos vários tratamentos, como a base de cremes clareadores e também a aplicação de laser. Ou seja, se ficou, tem como a gente tratar. Resumindo, a recomendação é procurar um profissional. Com certeza, Matheus. Excelente, Laís. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço.